programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com Margarita Barreto, ela é médica do trabalho, com doutorado em Psicologia Social e coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarita, é um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, é todo meu. Vamos conversar sobre um assunto que atinge cada vez mais trabalhadores, o assédio moral. E é necessário que a gente se organize e se articule cada vez melhor para combater essa situação que causa tanto adoecimento e constrangimento aos trabalhadores. Margarida, vamos começar pelo básico. O que é o assédio moral? Podemos considerar como toda e qualquer conduta, ato, ação, incidente que ocorra no ambiente de trabalho e que se caracterize fundamentalmente por desqualificações, humilhações, desmoralizações públicas ou privadas de um trabalhador ou conjunto de trabalhadores. E esse ato, ele se repete no tempo, durante toda a jornada de trabalho, meses, às vezes até anos, e atinge a dignidade do trabalhador, a sua identidade, a sua honra, a sua privacidade, desestruturando totalmente a sua personalidade e, inclusive, levando muitas vezes a adoecer e até mesmo à morte. Então é algo muito sério o assédio moral. Quais são as causas do assédio moral? O assédio moral ele não é monocausal. Ele tem várias causas, mas eu diria para você que fundamentalmente nós poderíamos citar 3 pilares: a forma de organizar o trabalho, a cultura organizacional que mantém e que estimula até esse tipo de prática de humilhar o outro, porque não deu produção, né? E a forma de administrar o trabalho. Hoje, em nosso país, existe uma forma de administrar por injúria, ou que é desqualificando o trabalhador, humilhando, ou por medo, né? Que é colocando medo naquele trabalhador em relação ao seu emprego, à sua permanência, ou mesmo por ameaças, que também culmina com colocar um medo extremo da perda do trabalho e qualquer que seja o comentário que advém desse tipo de prática, tem como mira colocar esse trabalhador num sistema tal que ele dê a meta. Quer dizer, então quando a gente fala na organização de trabalho como algo fundamental, a gente está falando da reestruturação que existe dentro da empresa, de um discurso de flexibilização dos trabalhadores, no sentido da hora, do seu tempo, que é um tempo à disposição da empresa, mas não somente isso. Esse trabalhador ele é visto como um indivíduo que deve dar meta, como um recurso, como dizem as empresas, um recurso que deve dar meta. Esse é o sentido do trabalhador. Quando ele não dá meta e o empresário, por outro lado, procura a produtividade, quando essa meta não é alcançada, esse trabalhador passa a ser visto como algo inútil, como algo sem valor, como quase um lixo, e está na hora de descartá-lo. E quais são as consequências de toda essa situação para os trabalhadores? Olha, são variadas, porque o trabalho ainda continua central em nossa vida. O trabalho é que nos dá dignidade, é que nos permite viver, sobreviver. O trabalho é que me identifica diante do outro. Na medida que eu vou para o trabalho e que dou o melhor de mim, e esse melhor não é reconhecido, não é valorizado, ao contrário, eu sou humilhada, depreciada, desqualificada naquilo que eu faço, não tenho nenhum valor, obviamente que é um ambiente que não pode me trazer felicidade, muito menos saúde, muito menos bem-estar no trabalho. Então, as pessoas que são assediadas moralmente ou que sofrem diferentes tipos de manifestação de violência, elas adoecem. No primeiro momento, elas sentem uma certa angústia, uma autoculpa, passa a se perguntar o que é que eu estou fazendo, porque eu não estou conseguindo dar conta desse trabalho, passa a achar que ela é incapaz, né? E depois vem um processo de pensamentos repetitivos, não consegue esquecer aquilo que passou dentro da empresa, aquelas humilhações que sofreu, passa a sonhar com o seu humilhador, né? Passa a ter pesadelo, chora de uma forma frequente, tem medo de retornar à empresa numa segunda-feira, o fato de ver o portão da empresa já lhe dá uma certa angústia, e isso vai não crescendo, podendo atingir a sua saúde física, né? Passa a ter problemas de gastroenterite, diarreia, insônia, hipertensão arterial, que vai não crescendo, atingindo a sua saúde mental.
Então ela passa a ter uma tristeza profunda, que muitas vezes evolui para depressão leve, média, até a grave. Ela pode entrar num sistema de estresse muito acentuado, pânico, muitas vezes, e até burnout, que representa uma queima, o esgotamento total desse trabalhador em relação ao seu trabalho. Quer dizer, e esse indivíduo que sofre reiteradas humilhações dentro do ambiente de trabalho, se isso culmina com o desligamento dele, com a despedida, com a demissão dele, esse indivíduo é um candidato seríssimo a um suicídio laboral, a um suicídio em consequência do sofrido e não só, do desfecho final que foi a sua desligamento da empresa. Bom, nesse momento, Margarida, nós vivenciamos um aumento das situações de assédio moral. Por que aumentou tanto? Olha, a primeira coisa que a gente tem que compreender com o assédio moral, como ele ocorre tanto, ou como aumentou, primeiro você teve uma mudança radical nesses últimos 30 anos na forma de organizar o trabalho. As empresas procuram trabalhar com o mínimo de trabalhadores formais, o máximo de trabalhadores terceirizados, precarizando totalmente não só as condições de trabalho, as condições de vida também desse trabalhador, que vai repercutir na família. Então, o trabalhador, quando a empresa faz reestruturação, nada mais, nada menos do que demitir pessoas, diminuir os gastos, aumentar a sua lucratividade, e tudo isso amparado com um discurso enganador, um discurso sedutor que não corresponde ao real. Então, esse mecanismo de assediar, de por que aumentou o assédio, tem esse foco na reestruturação, na nova política, poderíamos dizer, nas políticas neoliberais, que o foco dela é principalmente concentrar riquezas e com o mínimo possível de gasto, mas também tem o outro lado, que os trabalhadores começam a se apropriar e a saber que ao trabalhar para uma empresa, qualquer que seja ela, pública ou privada, ele não está vendendo a sua alma, ele não está vendendo a sua dignidade, a sua honra. Consequentemente, nenhum trabalhador deve ou pode ser humilhado dentro do ambiente de trabalho, na esfera pública ou privada. E isso eu acho que termina dando maior visibilidade, termina as pessoas compreendendo que não pode aceitar o assédio moral, que não tem direito nenhum o empregador, o seu preposto, o chefe, ou uma liderança qualquer, humilhar dentro do ambiente de trabalho. No momento que eu sofro assédio moral, Margarida, o que eu devo fazer? Onde eu devo denunciar? O espaço ainda de confiança é o sindicato. Então é necessário que procure o sindicato, que converse com o dirigente sindical e que conte tudo que está ocorrendo dentro daquela empresa, dentro daquele setor. Então cabe aí ao sindicato não só procurar acolher esse trabalhador que vem com suas queixas, encaminhando para o médico, o psicólogo, ou para um centro de referência de saúde do trabalhador, ou para o advogado, se é o caso, mas também esse trabalhador humilhado, ele deve procurar os centros de referência em saúde do trabalhador, se existe naquele local, o Ministério do Trabalho e Emprego. Todo o Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil inteiro tem um núcleo de combate à violência no trabalho e às discriminações. Além disso, se o sindicato pega essa denúncia, pode levar ao Ministério Público do Trabalho, que normalmente aceita não individual, mas sim coletivo, e aí o sindicato é um grande representante para isso, mas existem vários outros espaços, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que pode ser levado sim à denúncia, em vários outros espaços, um BO, um boletim de ocorrência, depender da amplitude ou do tipo de agressão sofrida por esse trabalhador. Nós estamos conversando sobre o assédio moral, suas causas, consequências para o trabalhador. Pela importância desse assunto para a nossa categoria, eu te convido para continuar conosco no próximo programa.